Então, a Tereza vai dar continuidade ao tema bônus hora, tá? Então, vamos lá, Tereza. Bom, gente, é o seguinte, a gente, no início do capítulo, né, a gente, sábado passado, falou a respeito do quê? O que é bônus hora, né? Ficha de serviço individual, né? É um ganho individual pela prestação do serviço do espírito, né? De cada espírito. Característica, esse bônus hora é um valor aquisitivo prestado pelo próprio espírito, como eu falei antes. Necessidade do bônus hora. Só será conferida àqueles espíritos que quiserem trabalhar em prol da comunidade. Né? Outra característica, desenvolver no espírito, através do trabalho, o desenvolvimento do pensamento. Outra aquisição. Qual é a aquisição do bônus horas? Da alma para melhor capacitação a uma próxima reencarnação. É através do trabalho que ele adquire bônus horas suficiente e que o melhora, o capacita para uma nova reencarnação, em melhor condição, de acordo com o trabalho que ele desenvolveu, com a quantidade de tarefa que ele fez. Serviços sacrificiais. A gente tinha, são diferenças. Eu acho que aqui eu posso parar aqui. Eu vou parar aqui porque eu vou falar disso direto, de serviços sacrificiais, eu vou falar disso de novo ali. Ele seria o quê? Né? É a remuneração do bônus hora duplicada ou triplicada, de acordo com a tarefa. Por exemplo, ir resgatar as pessoas no umbral, nesse trabalho abnegado junto aos irmãos da luz, né? De trazer os espíritos equivocados, a atenção às crianças, a atenção aos doentes, quer dizer, são trabalhos que você, como espírito, dá em abnegação, dá a mais, dá em excesso, dedicação integral. E a natureza do serviço, onde o espírito desempenha seu serviço, o prepara para a sua reencarnação. Terá essa habilidade mais ou menos desenvolvida. Por exemplo, se ele trabalha no Ministério da Regeneração, ele vai ter habilidades em relação a esse atendimento para as almas equivocadas. Se ele trabalha no Ministério da Comunicação, ele vai ter sua sabedoria mais desenvolvida, ele vai ter melhores condições de atender em outra encarnação mais aflorada, de acordo com o trabalho que foi desenvolvido. E a gente pensava que bônus hora era só dinheiro, né? O dinheiro dos espíritos. E não é não. Ele tem outras nuancezinhas. Vamos lá que eu vou entrar aqui no nosso PowerPoint para terminar. Peraí, não é isso que eu tenho que fazer primeiro, não. Primeiro eu tenho que abrir o ecrã. Partilhar o ecrã. Ok. Agora vamos abrir o PowerPoint. Abre, Tereza. Ok, vai abrir. Abriu. Nós paramos aqui nas considerações, né? Que considerações foram apresentadas pela senhora Laura sobre a remuneração terrena? Vou abrir para apresentação. Vai? Tá? Então, vamos lá. Aí nós estamos aqui. Em que bases de justiça se aplicaria a mesma remuneração para um administrador e um operário subalterno? Se encararmos essa questão sob o ponto de vista puramente materialista, onde o objetivo do trabalho é exclusivamente de ganho financeiro, pode nos parecer realmente uma injustiça, né? Como, por exemplo, o trabalho de mulheres, né? Que trabalham com o mesmo cargo e recebem menos do que os homens.
né? Pode ser encarado como uma injustiça, lógico, né? Porque desenvolve o mesmo trabalho. Porém, se verificarmos as necessidades de estágio do espírito em diversas frentes de trabalho para desenvolver competências e qualidades íntimas, inclusive de subordinação, torna-se compreensível a mediação através do tempo de dedicação com base na bagagem que ele já tenha a oferecer. Então, em relação a isso, o que eles quiseram dizer é o seguinte, que realmente a gente aqui na Terra ainda está numa situação muito desfavorável em relação ao trabalho. Por quê? A gente ainda está naquele processo de escravocrata, né? De escravidão, desenvolvendo a mesma tarefa às vezes, mas com remunerações diferentes, o que não ocorre com o bônus horas. Qualquer atividade desenvolvida, você vai ter bônus horas, né? O espírito vai acrescentar de 1, 2, 3 bônus horas de acordo com a tarefa desenvolvida, seja ela qualquer tipo de tarefa, né? E qualquer espírito a desenvolvê-la. Vamos lá. Esse padrão remuneratório não desestimularia o desejo do espírito em progredir? Uma pergunta. Pelo ponto de vista espiritual, o estímulo ao crescimento está na própria necessidade de evolução do espírito, do aproveitamento das experiências de serviço para aquisição de valores íntimos. Então, o bônus hora é uma ficha de aquisição. De quê? De valores íntimos. A remuneração como valor aquisitivo somente atenderia à necessidade de suas referências ainda materialistas. Conclui-se, portanto, que... Aí vou parar aqui só um instantinho, aí a gente pode entender que um espírito ele é capaz, numa colônia, ter comida, ter roupas, ter feito pela comunidade, tudo. Por isso que ele não precisa de dinheiro, moeda. Ele precisa de bônus hora de trabalho, de serviço para aquisição de valores. Aqui está a grande diferença. Aí conclui-se, portanto, que a importância do trabalho está no aprimoramento da importância de que se tem a oferecer e não do que se tem a ganhar em troca. Então, olha como como é importante isso, como o trabalho é importante, né? Você fazer algo pelos outros e você faz com isso o feedback para você, né? Então, você vai ganhar ao oferecer o seu serviço, né? E a experiência disso vai ficar acumulada no HD do nosso espírito, né? E a gente vai ter sedimentado essas experiências, essas aquisições de valores. Vamos lá. Para o trabalhador, quais são as características atuais das ocupações terrenas, considerando suas necessidades espirituais? A grande parte dos trabalhadores terrenos ainda visa o ganho financeiro na escolha da profissão e no trabalho que realiza. Muitos são adeptos à lei do mínimo esforço e do acúmulo de riquezas. No entanto, com as exigências crescentes no mercado de trabalho, inclusive pelo avanço tecnológico da humanidade, percebe-se uma preocupação cada vez maior com a qualificação e a vocação de quem presta o serviço. Mas o caminho ainda é longo para se chegar à visão sistêmica espiritualizada. É lógico, a gente vive num mundo materialista, a gente vive, em relação ao Brasil, nós somos capitalistas, né? Então, a gente está vivendo em relação a ter, né? A ter. É dinheiro por dinheiro, dinheiro por dinheiro. E isso gera várias coisas distorcidas, inclusive a própria corrupção, né? Que é um uso excessivo do bem. Porque
Todos pagarão muito caro pela displicência, porque ela fala num pedacinho em relação à displicência, né? Se o fundamento essencial do trabalho é definido como oportunidade de crescimento íntimo, a negligência nas tarefas acarretarão o preço alto para o espírito de não aproveitar essa chance de melhorar-se e evoluir. A gente tem, assim, contato com pessoas que trabalham até na nossa casa, ou que trabalham na casa de pessoas conhecidas nossas, ou que trabalham até colegas de empresa, alguma coisa nesse gênero. A gente tem e pode, mediante esse conteúdo que foi colocado por Dona Laura, observar quem trabalha meramente para ter o dinheiro no final do mês, quem trabalha por paixão, quem trabalha por obrigação, quem trabalha por devoção, a que níveis de trabalho as pessoas desenvolvem enquanto encarnados. A própria colega Marisa, não foi Marisa que falou da professora? Que era dedicadíssima, mas depois que ela se aposentou, não faria nada sem ser remunerada. Então, você percebe que as pessoas têm aí essa divergência, porque a gente ainda não tem essa capacidade, a grande maioria de nós ainda não tem essa capacidade do espírito, né? De perceber que o que a gente desenvolve aqui, a gente leva para a vida, a gente leva para sempre. Então, sabe, é aquela coisa de fazer por obrigação. E nisso a gente não ganha bônus horas. Nem ganha uma boa moeda aqui, nem é bem recompensado aqui monetariamente, porque o sujeito vê logo, o patrão vê logo que aquele empregado é um empregado meia-boca, né? E não remunera ele, não recompensa o necessário. Tanto aqui quanto lá. Aqui no Céu e Inferno, tem na parte 1, capítulo 7, Penas da Vida Futura, ele fala assim no 27. O meio de evitar ou atenuar as consequências de suas faltas na vida futura é desfazer-se mais possível dos seus defeitos na vida presente. Reparar aqui, mesmo o mal, para não ter que repará-lo mais tarde e de maneira mais terrível. Esse terrível, eu posso até substituir, porque aí esse terrível da ideia de medo, né? Da ideia de castigo. Na verdade, não é um castigo. Na verdade, é você receber aquilo que fez, né? Aquilo que plantou. Então, é lógico, se você está sabendo que tem que consertar uma coisa, porque você sabe, no íntimo você sabe que fez um erro, e você não conserta, o que vai acontecer? Vai dobrar aquilo, né? É o famoso juros e correção monetária. Então, você não fez, deixou para fazer depois, não pagou a conta naquela hora, vai te cobrar por dia em juros e correção monetária, né? Isso é comum, isso é normal. Quanto mais demorarmos a deixar os nossos defeitos, mais as suas consequências se tornarão penosas e mais rigorosa será a reparação que tivermos de fazer. Porque vai acumulando, né? Vai acumulando. Aí, esse que é o problema. Vamos lá. Que importantes conceitos sobre o bônus hora a senhora Laura acrescentou. A natureza do serviço. Porque é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo, o que desempenhou 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Foi um pedacinho do texto que ela estava comentando. Significa que, foi aquilo que eu já tinha até adiantado aqui na frente. Ao reencarnar o espírito que trabalhou na colônia em serviço de regeneração, que exige grande abnegação em prol dos espíritos ainda refratários ao auxílio, apresenta tendências a atitudes fraternas, o que representa um benefício a ele mesmo.
E aquele que prestou serviço no esclarecimento, no Ministério do Esclarecimento, por exemplo, que exige grande capacidade de trabalho e valores intelectuais, estará mais apto ao entendimento. E se a gente parar para pensar agora em relação a essa resposta da natureza do serviço, que Dona Laura colocou, a gente é capaz de observar e perceber as pessoas que são mais fraternas e as pessoas que têm uma capacidade maior de entender a vida, e a gente pode ter essa diferenciação das pessoas. E aí a gente vai ter a capacidade de entender que são pessoas, ou seja, espíritos, que já tiveram esse tipo de vivência. E nós somos um deles. Certamente, nós que estamos já focados mais a um serviço de estudo, de intelectualidade, que também nos leva a outro serviço de fraternidade, a gente já passou por esses serviços, certamente. E aí você vê outras pessoas em outras religiões, em outros momentos da vida, aquelas pessoas que se mobilizam para tratar, buscar bolsas de alimentação para as pessoas que estão passando fome agora. A gente vê muitas pessoas fraternais. Então, a gente agora pode compreender de onde nasceu isso, do trabalho do próprio espírito, de vivências dos próprios espíritos. Eu estava pensando exatamente, quando você falou nisso, eu pensei no Padre Júlio Lancelotti, eu pensei até no Betinho, embora ele considerasse ateu, pensei no Chico Xavier e tantos outros, né? Porque a gente vê a característica de cada um. Por exemplo, né? A gente vê uma Madre Teresa, né, de Calcutá. Né? Ela era uma mulher inteligente, tal, aquelas coisas todas, mas o caminho dela foi o quê? Foi a caridade, trabalhar na rua, né? Enquanto a gente vê outros espíritos, né, encarnados que vão mais para o lado um pouco mais intelectualizados. Exemplo, Joana de Ângeles, quando a madre Juana Inês de la Cruz, né? Acho que era a madre ou Soro, não sei. Juana Inês era uma mulher altamente intelectualizada, ela fazia o trabalho dela com as irmãs, aquela coisa toda, mas bem diferente de outros que fazem, como você falou, que vão para a rua, quer dizer, quando esses espíritos reencarnam, com toda certeza, eles já passaram por alguma dessas situações para que eles, ao estarem aqui, eles se dediquem a esse tipo de trabalho. Tem pessoas que... eu esqueci de novo o nome, acho que eu tinha anotado aqui. Dona Idalina. Essa senhora, há muitos anos atrás, ela fazia um trabalho, ela era espírita, deve ter desencarnado, porque ela já estava bem idosa, nos presídios. Ela fazia trabalho nos presídios, entende? Quer dizer, quantos... Aí, como você falou mesmo, aí a gente começa a entender. São espíritos que já vêm, alguns com essa tendência, né, para ir para um tipo de trabalho ou ir para um outro tipo de trabalho. Né? Por exemplo, eu trabalhei muito com um grupo na colônia de Curupaiti, mas eu tenho, como eu já falei, aquela dificuldade se alguém falar assim, vamos fazer um trabalho de rua. Eu já tenho um pouco de dificuldade, entende? Não vou falar assim, não, eu vou. Não, eu ainda tenho essa dificuldade, né? Mas, com toda certeza, é exatamente isso. Aí a gente começa a esclarecer um pouco melhor a nossa mente, que realmente, né, essas pessoas que vêm com algumas tendências para certos tipos de trabalhos, principalmente na área da caridade, elas devem, com certeza, ter vivenciado isso, ter passado, né? A Condessa Paula, que vem no Céu e Inferno, né? Espíritos felizes, né? Aquele espírito. E olha que ela teve muita dificuldade, mas ela conseguiu vencer e fazer o trabalho dela. Então, e aí a gente nem tinha a menor ideia de que o bônus hora é que nos capacitaria a esse tipo de desenvolvimento espiritual.
a esse tipo de experiência, esse tipo de capacitação para que o nosso processo evolutivo, né, seja alcançado. Porque se a gente não fizer por nós, não tem como ir no banco, né, pedir um empréstimo, porque não existe isso em relação à capacidade de desenvolvimento, porque ela é individual. Cada um tem que ter aprimoramento pessoal, né, individual, trabalhando no coletivo, porém visando o desenvolvimento individual. Vamos lá. Porque o espírito não pode legar seus bônus horas, mas apenas o direito de herança ao lar. Interessante essa questão, né? Como já vimos, o propósito do bônus hora, como valor aquisitivo, é de incentivo à realização de serviços próprios pelo bem comum. Acabei de falar aqui em cima, né? Nesse sentido, não seria realmente pertinente delegar esses direitos. No entanto, o lar, enquanto fundamento de acolhimento e relações, já é um bem que herdamos de nossos entes queridos, independente de onde o situemos. Quer dizer, é a única coisa que continua, tanto na espiritualidade quanto enquanto encarnados, a gente herda aquele lugar onde a família é constituída. É o lugar de acolhimento, é o lugar da família, né? O lugar da célula familiar. Tanto lá na espiritualidade, nas colônias, quanto aqui na Terra, né? Enquanto encarnados. Porque é preciso ser acolhido, né? É preciso acolher. Verdade? Interessante isso, né? Eu achei muito interessante essa pergunta. Vamos lá. 14. Como se pode contribuir para elevar a natureza do serviço na Terra? Mudando a ótica, né? Mudando o jeito de pensar, né? Identificando em cada tarefa uma oportunidade de crescimento íntimo e usufruindo do maravilhoso lucro de experiência, na certeza de que, na vida material, atraímos as circunstâncias que nos ensinam a ser melhores. Né? Isso aqui eu achei muito interessante. Ah, não, porque a gente é levado pelo dinheiro, pelo lucro, pelo coisa. Se você é um cara que tem condição, é hábil para o lucro, ok. Mas você tem que saber o que você vai fazer com esse lucro. Se você vai multiplicar esse lucro para si somente, ou se você vai aumentar de forma que você possa beneficiar outras famílias, outras pessoas. Né? Por isso que eu acho assim, super interessante os grandes empresários que crescem, eles acontecem do nada, né? Eles nasceram porque eram filhos de imigrante, era alguma coisa assim. Eles vêm em alguns lugares, como até o próprio Edson, o próprio Jacó, quando colocou no Brasil a Casa Edison. Né? Ele fomentou empregos, né? Ele foi um pioneiro. No entanto, ele se perdeu um pouquinho, ficou meio confuso, né? E se perdeu um pouquinho pela vaidade do poder que o dinheiro dá. Tereza, verdade? Oi. Você se salvou, porque eu ia perguntar quem era Edson. Ainda bem que você botou... É o Jacó! O Jacó! Do Thomas Edison, da Casa Eu já Edison. ia perguntar para ela, quem é Edson? Vai que fosse uma falha mental dela aí. É porque eu me lembrei do estudo do Voltaire sobre o profissional Jacó, né? O Frederic Philip. Agora tá. Não o falou espírito. tão intimamente Edson que eu fiquei assim, falei, quem é Edson? É a Casa Edison. Que, né, ele foi um empresário, assim, fantástico na época. Ele foi um pioneiro, na verdade. Então, o que aconteceu? Ele abriu realmente o mercado de trabalho, mas ele
a luzinha dele não acendeu tanto. Por quê? Porque ele ficou muito vaidoso do poder que aquilo lhe deu. Então, o problema de contribuir na Terra com o capital moeda, capital dinheiro, é isso que acontece. É que a gente acaba se perdendo pelo poder do negócio. Porque o dinheiro é o treco que sobe a cabeça das pessoas mais incautas, né? Né? Nós todos estamos na mesma caçamba, né? Bom, seria uma maneira da gente pensar em que vai fazer com os nossos lucros, né? Se a gente tem condição de... Por exemplo, eu acho barato essas grandes empresas que elas visam tecnologia limpa, creches, escolas, restaurantes para os funcionários. Então, isso tudo gera uma satisfação, um prazer de trabalhar, né? Uma confiança na empresa. Eles ganham dinheiro? Ganham pra caramba, mas eles investem também no funcionário, eles investem em capacitação. Eu acho que isso é muito importante. Não é você ter a sua empresa ali, que você quer o dinheiro só para você, rala o osso todo do seu funcionário, quer dizer, aí não é uma coisa visando ao futuro próspero, né? Vamos lá. Agora aqui, hoje eu estou terminando, porque é só um arremate mesmo que estava faltando. Quais as principais conclusões de um comparativo entre o bônus hora e a remuneração terrena? Bom, vamos aqui. Em relação ao trabalho, a gente tem a destinação dele na terra, atender às necessidades do corpo. Em nosso lar, atender às necessidades evolutivas da alma. Qual é o objetivo do trabalho na terra? Ainda é o ganho lucro pelo lucro. Em nosso lar, a qualificação moral do espírito. E você vê o quanto esse trabalho é importante, quanto o trabalho é importante, né? Porque a lei do trabalho está diretamente ligada à lei do progresso. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem. Tanto em relação à espiritualidade quanto à materialidade. Quanto mais trabalho, mais progresso. Independente de que lugar nos situamos no planeta, né? E na espiritualidade. Esse aqui é em relação à remuneração. Bom, na Terra, o instrumento dessa remuneração é a moeda, através da moeda padrão de cada país, do real, do dólar, do euro, né? E aí, para frente, é para você recebe o dinheiro, a moeda. O instrumento em nosso lar é o bônus hora, é a ficha de aquisição, né? Origem. Na Terra, não especifica a natureza do trabalho que a gerou. Não. Porque você pode ter dinheiro de várias maneiras. Lícitas e ilícitas, vem de qualquer forma. Você só trabalhando, você só trabalhando por si, alguém trabalhando para você, tem de várias, não tem uma origem, não tem o fator gerador. Já em nosso lar, como ficha de serviço, especifica o tempo e a natureza do serviço prestado por cada espírito, né? E o valor salarial dessa remuneração na Terra, diferente para cada função, posição ocupada, região de atuação, se é homem, se é mulher, tem várias diferenciações. Algumas muito injustas, outras bastante vultosas, né? Porque não é aquela coisa, o rio corre para o mar, né? Que o povo fala. Valor salarial em relação lá ao nosso lar. Como valor aquisitivo, é único para qualquer função, diferenciando-se apenas nos serviços sacrificiais, como eu tinha colocado antes o que eram os serviços sacrificiais, né? Era aquele serviço que exige do espírito um desdobramento, né? Uma atuação
desdobrada, maior, mais dedicação. Então, esse aqui é o resumão, ó, essa aqui é o resumão em relação ao trabalho, em relação à remuneração, que a gente tinha que concluir hoje, ok? Aí hoje ficou pouco, porque já fomos até o finalzinho mesmo. Vou dar uma... Vocês querem falar alguma coisa? Eu posso... Querem rever alguma lâmina aqui? Eu posso parar de compartilhar. Tereza, Fala, Alberto. eu queria fazer uma pergunta. Deve. De bônus horas, eu não peguei o outro estudo nosso, então desculpe a ignorância do macaco. Não, Esse bônus horas, ele, no caso, você, assim, podemos mensurar, assim como na espiritualidade, o teu perispírito que fica mais iluminado, as conquistas morais é que você acrescenta e aumenta. Exatamente. Ou tem uma fichinha lá e diz, o Alberto trabalhou 5 horas hoje, amanhã trabalhou 7, amanhã trabalhou, outro dia trabalhou 3. Como é que mensura ou não tem essa mensuração? É a conquista... Não. A conquista, a conquista lá, os contadores lá é que registram. Você trabalhou 5 horas, você tem 5 bônus horas. Entendeu? A ficha lá, conforme eles fazem, ela não colocou muito bem colocado nesse sentido. Relação serviço, hora de trabalho, né? Hora de trabalho, bônus hora. Entendeu? Aí, sim, nos serviços sacrificiais é que eles falam que ela pode ser duplicada, por exemplo, 1 hora de trabalho, 2 horas bônus horas ou 3 horas bônus hora para cada hora de trabalho. Vai depender do tipo de trabalho que você, espírito, desenvolveu. Entendeu? Agora, assim, como é que fazem essa se tem um setor especial que vai fazer essa contabilidade, ela não colocou. Mas existe, ela diz que assim, são 8 horas de trabalho normais. Mas você pode dar 4 horas extras. Isso. Esse bônus horas serve para você adquirir, por exemplo, uma casa. Sim, para sim. Para a família. Você não deixa por herança para a família. O que você pode usar é para interceder pelos amigos e pela família. Exatamente. Dependendo da quantidade de bônus horas que você tem. Isso. Mas não por herança. Eu tenho 30 mil bônus horas, acaba minha filha. Não vai ficar, não. Não vai ficar. Você pode interceder por ela para ajudá-la de alguma forma. Porque a gente tem... Então, você adquire direitos. Não deu para ouvir. Não vi. Você adquire direitos. É assim. É como se fosse direito mesmo. Você, por exemplo, não tem uma história aí de uma senhora que ele foi atendida junto com o André, no Clarencio, que ela queria interceder pelos filhos? Mas ela era preguiçosa. Só que essa senhora é uma preguiça. Então, o que acontece? Todo lugar que eles colocavam ela para ela desenvolver a tarefa, ela cansava. Ela é uma preguiça. Então, ela não tinha condição, não tinha, na lista dela, nas fichas dela, suficiente para que esses filhos tivessem essa intercessão por parte dela. Entendeu? Lógico, todo mundo tem seu anjo de guarda, todo mundo tem seus mentores, todo mundo, mas a intercessão que ela queria fazer pessoal para os filhos, não pôde fazer porque não tinha habilidade e luzinha suficiente para ela transmitir para eles o que ela já tinha angariado. Entendeu? Agora sim, porque então você adquire direitos e no momento que você desenvolve o seu trabalho, você também se desenvolve em alguma capacidade, em alguma habilidade, em algum... Então, isso. Você conquista para si mesmo algo e conquista direitos para poder atender outras pessoas. Lá. Exatamente. E agora você pode adquirir, por exemplo, uma casa na colônia.
Como a dona Laura, ela recebeu, quando ela desencarnou, ela encontrou o marido ainda encarnado. E ele havia, por trabalho, conseguido comprar essa casa para acolher todos da família. E ele, depois que ela chegou, ele teve que encarnar novamente. Então, isso ele herdou por herança do marido. É a única coisa que passa, que você adquire e que passa. Entendeu? O lar. É o lar. A casa. É, a casa, o lar. O lugar que você vai acolher os seus parentes quando vão chegando, as pessoas que você gosta. E, no caso, ela está acolhendo o André, né? Que não é da família dela, mas ela está acolhendo o André, acolhe crianças, e isso vai fazendo com que ela tenha bônus horas. Quer dizer, vai capacitando esse espírito com bastante experiência, bastante valores aquisitivos, para desenvolver tarefas mais evoluídas, quando ela tiver a necessidade de reencarnar. Essa explicação, Tereza. Fala, amor. Essa explicação me pareceu tão materializada, sabe? Uma questão como se fosse aqui. Porque, na verdade, não é lá no nosso lar, que é assim, é aqui, e não é. Nós estamos alimentando isso, estamos adquirindo valores. Não é uma questão pensada, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar uma casa, eu vou poder interceder com o seu... Entendeu? Não é assim que funciona. Isso me pareceu tão materializado, essa explicação. É o meu ponto de vista, tá? Não estou dizendo. Mas é assim que está explicado no livro. Mas é o que é assim que está explicado. Mas não é uma questão, porque eu vejo eu já ouvi pessoas dizendo porque eu vou pensar no bônus hora, para que a gente não tem que pensar em nada, isso vai saindo naturalmente, conforme nós vamos trabalhando, nós, como espíritos, crescendo, evoluindo em valores morais, em compaixão, em uma série de coisas, a gente vai automaticamente tendo esses benefícios, que são benefícios que nós angariamos. Agora, isso não quer dizer que seja uma coisa assim, você vai ganhar uma casa se você estiver trabalhando, não sei o que você vai ganhar. Eu não gosto de ver dessa forma, não gostei dessa comparação. Você está materializando o que ela colocou, tá? Ela está explicando o que acontece lá em relação a bônus horas, o que é o bônus horas, a explicação de que é bônus horas. Aqui, nós entendemos, por exemplo, quando eu comecei a frequentar a doutrina, o povo fala desse bônus horas a vida inteira, assim, no maior charme, tipo assim, eu só vou trabalhar para ter bônus horas, com a mesma mentalidade materialista. Exatamente. O bônus hora não é material, o bônus hora é um serviço espiritual, de aquisição de atividade espiritual. Isso que ela estava colocando lá. É para seu crescimento, tarefas que te levem a um crescimento íntimo. O íntimo do espírito. Aqui... É uma consequência. Tudo que nós vamos receber daqui para frente, na vida material voltando, ou na vida espiritual, é uma consequência desse nosso trabalho. Do nosso trabalho conosco mesmo, porque a coisa sai tão natural, tão natural. Você falou no início, todos nós aqui já estamos nesse grupo, né? Será? Eu acredito. Eu também, eu me coloquei junto com você nesse momento. Mas aí eu pensei... Não, mas eu pensei o seguinte, a gente pode ser até muito generoso, ter um coração. Eu já ouvi uma pessoa no dia do amigo oculto dizer assim, eu tirei uma pessoa que tem um temperamento forte, que não sei o que lá, mas tem um coração maravilhoso. Sabe quem era? Era eu que ele tinha tirado. Aí, exatamente, eu tenho um coração generoso, mas também tenho muitas arestas a aparar.
Entendeu? Natural. Então, sim, natural. Então, eu acho assim, quando você já está num nível que você já não bate com alguma fala contrária, realmente você está vencendo isso em você. Você está conquistando valores positivos. Agora, quando a gente é boa, é generosa, pensa no bem, no outro, é fraterno, mas na hora que alguém coloca uma pena de morte, uma exclusão, e você concorda, tem alguma coisa que você ainda não trabalhou legal em você. Entendeu isso? Olha só, isso. Olha só como é uma coisa muito sutil, gente. É muito sutil. Todo mundo se acha ótimo. Mas em termos de bônus horas aqui, é o tempo de trabalho que você faz na erraticidade. Cada hora que você dá do seu trabalho na erraticidade. Se você trabalha 12 horas por dia, que já é o máximo que você pode dar, é 4 horas a mais do que 8. Você ganha 12 bônus horas. E você vai acumulando. Quando você tem 30 mil bônus horas, você tem direito a um lar. Sim, é uma explicação, né? Para entender. É uma explicação. Pois é. Se, por exemplo, no caso dela, ela tinha mais 3 mil bônus horas. Ela já tinha um lar que o marido já tinha adquirido, já tinha passado para ela. E ela ia passar para a filha. Mas esses 3 mil bônus horas que ela tinha, dava a ela o direito de interceder por um amigo, por um parente, em termos de ajudá-lo a vencer alguma dificuldade. Mas não em termos assim de eu vou deixar para o currículo dele mais 3 mil bônus horas. Não vai. Aquilo ele não passa de uma pessoa para outra. Toda conquista nossa, espírito, falando espírito, é pessoal, toda conquista. Exatamente. Nada você vai deixar para o outro. Você pode se utilizar da sua quantidade de bônus horas para interceder pelo outro. Sim, mas o Filomeno, quando fala daquele acidente no carnaval, a avó pediu intercessão e foi auxiliar o neto, né? Não foi auxiliar o neto na hora que ele desencarna, naquele acidente no carnaval? Ela devia ter. Ela devia ter muito trabalho lá. Naturalmente, ela adquiriu isso. Naturalmente, a gente não pode pensar em termos de assim, mas eu vou fazer isso então, lá, quando chegar lá. Porque quem não faz nada aqui não vai chegar lá e vai fazer nada. Nível, Vera. É o que você dá de horas de trabalho. Sim, você pode ser linda, mas é uma coisa você pode ser bondosa, mas se você não se dedicar Mas a questão é a escolha. Você tem livre-arbítrio, você escolhe. Peraí, o que você vai fazer. Entendeu? Aonde você vai desempenhar a sua tarefa. Aí... O que distingue o que a gente está falando, o que a Vera está falando, todos nós, é interesse pessoal. Aqui na Terra você pode fazer algo com interesse pessoal ou não. Lá também, mas lá a situação é outra. Não tem interesse pessoal como tem aqui. Então, você pode ser que escape desta situação. Tem interesse pessoal também no plano espiritual. Existe interesse pessoal no plano espiritual. O interesse pessoal é aquele individualismo de tudo para si. Lá você vai se... Mas lá pode ser que tenha também. Pode ser. Mas tu acha mesmo que a pessoa morreu, desencarnou, vai mudar dessa forma? Posso falar? Pode. Então, não vamos esquecer. Peraí. Então, volta tudo que você está contradizendo o que você está dizendo. Que você está dizendo, não estou gostando dessa forma materializada. Então, lá tem forma materializada. Se você diz que tem interesse pessoal aqui lá também vai ter forma materializada. Posso falar? Bem, vamos partir do seguinte princípio. Nosso lar é bem perto da Terra, gente. É bem materializado ainda. Então, esse tipo de moeda, vamos botar entre aspas, que seja necessário neste lugar, é em função também porque a gente está muito próximo, nosso lar é muito próximo do planeta. E a gente sofre, né, a essa influência. O interesse lá vai ser diferente.
porque não é todo espírito que vai querer trabalhar lá nas urnas. Não é todo espírito que vai querer trabalhar com aqueles espíritos que estão nas câmaras de retificação. Exemplo, como que André Luiz queria já começar a trabalhar? Como médico. Olha só, ele já queria começar a trabalhar como médico. E foi dito a ele que não era assim. Então, ele começou a trabalhar limpando vômito. Não é todo mundo que vai querer limpar vômito. Então, sim, há diferença. Você está no plano... Lógico que quem não gostava de trabalhar estando aqui encarnado, não quer dizer que desencarnou, ele vai gostar de trabalhar. É individual. A pessoa que vai se dedicar a algum trabalho para obter esses bônus horas, com toda certeza é um espírito que já está com um pensamento diferente. Não vamos pensar assim, porque primeiro que entra a questão, será que todo mundo quer desencarnar? Será que todo mundo que desencarnou vai entender o ambiente espiritual? Será que quem desencarnou e fazia alguma tarefa aqui vai querer fazer tarefa lá? Quantas pessoas que falam assim, quando eu morrer eu quero descansar? E tem gente que fica descansando 1000 anos. Quer dizer, então, esse tipo de moeda, vamos botar assim, que a dona Laura fala que é necessário, por quê? O nosso lar ainda é um planeta, não é... Perdão, nosso lar é uma colônia que não é a colônia, não, porque em colônias maiores, certamente não há necessidade de ter moeda nenhuma, nem bônus horas, nem nada. Ela traz ali um exemplo de quando a pessoa quer dedicar-se no trabalho ao bem, né? O que ela recebe. Vamos botar assim, como se fosse uma compensação, alguma coisa assim. Porque quem vai até nosso lar não quer dizer que é espírito já totalmente assim, evoluído, não. Ainda tem muito que crescer. Isso que a gente lê e que eles mesmos falam. Quantas vezes vem espírito das altas esferas para falar com eles? Por exemplo, quando teve aquele negócio de contrabando que houve dentro do nosso lar, vieram os espíritos de altas esferas para trabalhar com a educação com o povinho que estava ali, que muitas vezes é nós, aquele povinho ainda. Então, quando a gente observa que isso esse trabalho que está ali dito no nosso lar sobre bônus horas, é só para a gente ter uma ideia, porque realmente vai chegar um momento em que você vai fazer o bem pelo bem, ponto. Porém, ainda, em nosso lar ainda não é assim, mas há colônias, com certeza, que é diferente. Isso é só um exemplo, né? É apenas um exemplo. É como a gente aqui. Tem trabalhos aqui que a gente está encarnado que a gente se sente bem fazer e tem outros que a gente não gosta de fazer. Até dentro da própria área de caridade. Eu citei um exemplo a vocês. Eu tenho dificuldade de fazer um trabalho com o pessoal de rua. Se eu fosse pensar no trabalho que o padre Júlio Lancelotti faz, eu não me vejo fazendo um tipo de trabalho dele. Porém, eu me vejo fazer palestra, fazer isso, fazer aquilo, fazer estudo. Olha só, são diferenças que tem, né? Lógico, tem pessoas que, como ainda não conhecem, falam, eu quero ir para lá e trabalhar, conquistar bônus horas. Primeiro, a gente tem que saber que quando a gente desencarna, como é que eu desencarno? Como é que está a minha evolução aqui? Porque se minha evolução aqui está meia boca, quando eu chegar lá, eu ainda continuo meia boca. Mas foi nesse sentido que eu falei da questão do interesse, que eu acho que o Alberto não entendeu. Entendeu? Eu falei que a questão do interesse aqui vai continuar lá, a ideia que a pessoa interesseira tem aqui. Agora, muitas coisas isso aí que você está falando. Vai chegar lá achando, vou fazer, então, já que descobriu o esquema, eu descobri o esquema, eu vou fazer isso para ganhar tal. Mas aquilo é de coração, aquilo é interesseiro. Verinha, e tem outra coisa, não vai acontecer. Ele pode até tentar, mas não vai acontecer. Será que ele vai ter força?
para trabalhar em lugares. O cara que nunca fez nada por ninguém aqui, é preguiçoso. É um exemplo. Desencarnou e foi para lá. Sim. Você, para lá, que eu digo, é para o plano espiritual, não necessariamente nosso lar, porque eu acredito que todas as colônias tenham alguma coisa dessa natureza, né, de bônus hora. Eu acredito sim. Né? E agora, como você disse, o nosso lar está muito próximo, né, da Terra. Se eu tivesse terminado. O próprio André Luiz é exemplo disso. Ele chegou cheio de mazelas. A Elisas começou a explicar tudo para ele chorou, viu que se arrependeu. Ele voltou como nós, cheio de mazelas. E foi sublimando aos poucos. E depois ele fez o trabalho sem interesse pessoal, sem um aspecto matizado. Então, quando eu falei sem interesse pessoal, nesse sentido, a pessoa, quando vai atingindo um patamar de crescimento, de conquista lá, ele vai se modificando e não vai fazendo mais nada. Eu vou fazer bônus hora para poder ganhar alguma coisa. Ele faz por fazer pelo próprio bem. Sim, tem que sair natural. É isso que eu falei desde o início. A coisa tem que ser natural. Quando a gente vai para um lugar, tipo no nosso lar, e eles colocam para a gente que existe esse esquema, pô, a nossa intenção, isso vai despertar em nós uma vontade de mudança, né? Então, a gente pode até começar no interesse de adquirir bônus hora. Mas vai chegar um momento, que foi o caso de André Luiz, que foi tão natural aquilo, que ele foi entrando realmente naquilo. Aquilo virou uma coisa natural. Ele fazia realmente com muito amor, porque ele passou a entender e sentir, não só ter o interesse, né? A gente começa, uma vez a Rose Figueiredo, uma vez falou, nunca esqueci. A gente começa interessado no bônus hora. Daqui a pouco a gente está fazendo naturalmente. Esqueceu até o bônus hora. Aí quando vai ver lá o saldinho no banco, tá grande. A gente adquiriu muito, sem sentir. É isso. Essa forma que a dona Laura traz é só para que a gente tenha uma ideia como é que é todo esse processo, como que ele acontece, como que ele ocorre, né? É uma situação que dentro de várias situações que ocorrem em nosso lar, né? Então, como a Teresa falou, são fichas, né, de trabalho, como é que é, porque aquele tal negócio, se a pessoa, se o espírito não está preparado por aquilo, ele não vai fazer. Aqui ele pode até fingir que gosta de trabalhar, fingir que gosta disso, ir para o trabalho, deixar o casaco na cadeira, sair, ele pode, mas na espiritualidade é diferente. Lá ele não vai conseguir enganar, ele não funciona assim. Lá nós nos mostramos muito abertamente. Então, quando um pede, eu quero fazer um trabalho assim, com certeza vai sentar como o mentor fez com o André Luiz e com a senhora e vai conversar com os dois juntos. E um exemplo de um vai ser o exemplo do outro. Ponto. Né? É porque a gente, às vezes, mira muito ainda, vamos dizer, focando como aqui encarnados, mas como desencarnados, evidentemente, quem se mostra mesmo. O irmão Jacó, exemplo maior, foi empresário, foi isso, ajudou, deu emprego, fez aquilo outro. Olha a dificuldade que a gente encara no livro para ele poder ter a luzinha que ele quer ter, que ele fica desesperado. A última vez ele ficou desnorteado, né? Então, é exatamente isso que aí essas obras, elas trazem palidamente uma situação que ocorre no local. É uma forma de trazer para a gente como que é feito esse trabalho. Mas a gente sabe que a mudança tem que começar a ser feita a partir... No momento que a gente está estudando, no momento que a gente está começando a conhecer muita coisa, a mudança tem que começar daqui. Não adianta eu falar que eu vou mudar lá. Se eu não começar a trabalhar aqui. Eu acredito também, em relação ao bônus hora, que ele seja uma... Como a gente tem aqui a nossa moeda, né? Trabalha, recebe, seria uma coisa tímida
né? Aqui um pouco mudada, lá mais em relação ao próprio espírito. Então, seria alguma coisa para que você, ao desencarnar, tenha um entendimento de que tudo que você faz, tudo que você desenvolve para o outro, você tem uma recompensa. E não é uma recompensa monetária, é uma recompensa pessoal, uma recompensa de experiência, né? Uma capacitação do seu espírito. Então, isso seria alguma coisa assim, técnica, uma ficha técnica, alguma anotação. Mas o maior aí, o mais importante do bônus hora é o desenvolvimento das tarefas. Quanto melhor o trabalho de maneira desenvolvida, com mais afinco, com mais seriedade, com mais envolvimento, você vai ter esse feedback melhor, completando, sedimentando conhecimentos e experiências no seu espírito, né? O seu espírito vai se acrescendo de boas tarefas, de bons serviços. Então, foi isso que esse capítulo me passou. Eu entendi nesse capítulo isso. Agora, esse mecanismo de cobrou, recebeu, o importante é que usa-se essa moeda, né, esse valor aquisitivo, em benefício individual. Se você trabalha, você recebe para você. Né? Você vai crescer em conhecimento, vai crescer em virtudes, em questões de poder dar, de distribuir, seria o seu bônus, né? Pelo trabalho que você fez. E não o seu câmbio pelo trabalho que você fez. Né? Então, tem uma diferença enorme aqui. Né? Então, isso eu achei muito interessante. É porque nós ainda, aquilo que eu falei, pela influência, principalmente ainda muito da própria Terra, ainda nós, espíritos, ainda precisamos, mas com toda certeza em esferas mais altas, não há esta necessidade. Mas a gente não tem nenhuma informação, né, assim, de esferas mais altas. Nós vamos ter aquelas que estão muito mais próximas da gente, que está muito assim, ao redor de nós, né? Mas deixa eu perguntar aqui, Marisa, alguma colocação? Não? Ana Brito? Esse estudo foi muito significativo, né? Eu gostei muito. E eu estava aqui pensando, né? Eu estou falando de mim mesmo, né? Quando eu cheguei na doutrina espírita, então eu tinha um interesse muito grande de querer saber. Tudo era muito novo para mim, entendeu? Que eu era espiritualista, não era espírita. Então, foi assim eu tinha vontade de estar nas reuniões, de estudar, de aprender, uma ânsia muito grande, uma sede muito grande, mas eu não tinha noção de onde eu estava, como eu estava, entendeu? Então, vendo agora o bônus horas, né, que nós estamos estudando hoje, e a Tereza nos trouxe com tanto carinho, e todos nós falamos, né, cada um do seu pensamento. Eu achei interessante, porque aí fazendo uma analogia do que eu estava, o que eu sei hoje, por exemplo, eu tenho vontade de trabalhar, entendeu? Eu nem penso em bônus horas. Eu quero me doar, eu quero aprender, entendeu? Eu não penso nada disso. Eu acho que muita gente lá também, no nosso lar, está assim também, né? E fica até abismado quando tem bônus horas. Ou então quando não tem, porque não se doou tanto. Hoje, ouvindo a Luísa Elias, ele falando da semente, né, da ascensão, né, que é o caminho para que todos nós fazemos, e que a semente está aí, a gente planta a semente. Eu não sei se eu vou falar igual a ele, né?
acho que não vou falar. A semente, ela tem que cair na terra, ela tem que crescer para se formar uma árvore, né? Então, é igual ao nosso trabalho, o nosso conhecimento, começa devagarinho, né? Igual a semente, que faz um esforço grande para poder vencer a escuridão da terra, para poder adquirir a potencialidade. Então, todos nós somos assim, né? Trabalhando devagarinho, aumentando a vontade de crescimento, a vontade de servir, não visando bônus horas, mas que é a moeda, né, Tereza? A moeda lá. Mas que a gente faça isso de ser útil, né? De querer ajudar. É igual a gente quando sai para a rua para entregar uma quentinha. A gente nem sabe quem a gente vai encontrar e como vamos encontrar. E chega lá, a gente, naquele momento, a gente não só dá a quentinha, mas a gente também dá uma palavra, a gente faz prece, a gente ajuda o irmão, às vezes tem uns que estão lá precisando de ajuda médica, né? E a gente liga para o UPA, ou liga para os médicos para que vá lá dar assistência. Então, isso é o trabalho, a gente não sabe. Então, ali, a gente é instrumento, né? Então, é isso mesmo, né? Quanto mais a gente cresce essa vontade de servir, a gente tem mais bônus horas, tem mais capacidade, tem mais condição de servir melhor. Então, isso é devagarinho, igual a semente. É o que eu estava aqui pensando, né? A gente vai adquirindo essa, vamos dizer assim, essa potencialidade devagarinho, tanto na mesa, como descascando um legume para a sopa dos irmãos, ou então para um almoço fraterno, ou então até limpando um banheiro lá do centro, quando está muito cheio que a gente dá a nossa parte, a nossa contribuição para que a instituição fique bem. Então, isso aí a gente está trabalhando o nosso orgulho, a nossa vaidade, e a gente vai adquirindo méritos, né? Eu acho que eu estou falando demais, né? É isso aí que eu penso, querida. Tá certo. Mara, alguma colocação, amiga? Eu achei bem interessante esse finalzinho mas no livro. Assim, poderíamos, porém, gastar nosso bônus horas a favor dos amigos? Perfeitamente, disse ela. Podemos repartir as bênçãos do nosso esforço com quem nos aprouver. Eu achei isso bem interessante, que a gente não é só a herança da casa, a gente pode dividir com o que a gente conquistar lá, é nosso, e a gente pode dividir com quem aprouver, quem precisar, com quem. Eu acho isso bem legal, né? Porque não fica nada egoísta lá. Ela estava falando aqui na Terra, eu acho mais difícil quando a gente está encarnado. Porque a gente está lá levando a quentinha, eu nunca fiz esse trabalho. Aí pode ligar para os médicos que a pessoa estiver precisando. Será que o médico vai? Que é diferente lá do outro lado, né? No nosso lar, por exemplo. Cada um é responsável, muito responsável pelo que faz. Se eu sou médico, eu vou atender a qualquer pessoa e a qualquer hora. E aqui no mundo encarnado não tem. A gente pode até querer fazer isso por alguém, mas a gente não consegue com facilidade um atendimento para um irmão que esteja na rua precisando. Isso dificulta a gente, né? E a dona... deixa eu ver se eu acho aqui. É a dona Laura. Fala um pouquinho mais alto. Fala um pouquinho mais alto. Tá. Não, é só a questão que você estava falando, é porque eu estou sem fone. Que vocês fazem um trabalho muito bonito, mas aqui nós encarnados fica muito difícil quando um irmão da quentinha precisa de um médico, a gente não sabe se a gente vai alcançar o objetivo.
que lá no nosso lar, a gente sabe que os trabalhadores são pessoas responsáveis pelo papel que desempenham. Fica mais fácil você adquirir o bônus horas, porque lá pode contar com outro irmão que desempenha o outro papel. Eu vou lá entregar a quentinha, mas o outro vai fazer o papel de médico, o outro vai fazer o papel de limpar o chão, cada um dentro do seu papel e faz. O que aqui a gente ainda não faz. Né? Não é só o médico, eu estou falando médico porque você falou que... Eu falei assim, será que em Teresópolis funciona tão bem assim, ligar para o mundo assim? É o que ela colocou, né? Por exemplo. Mas a gente faz sim. Não. A gente faz. Sim. A gente pede socorro, chama. E eles vão socorrer o pessoal que está, às vezes, passando mal. Tem esse serviço, sim, aqui no Rio. O que acontece, Ana, ela está citando um exemplo que muitas vezes pode ter, por exemplo, de repente pode ter, nesse momento, alguém que a gente solicite e atenda. Como pode também você solicitar e a pessoa não ir, mesmo por algum motivo. É nisso que ela está falando. Que no nosso lar é muito mais fácil, no caso, né, desse auxílio, do que aqui a gente, às vezes, vai depender se o outro vai querer atender ou não. Entendeu? Ser completo. Mas esse outro, geralmente, é o bombeiro. Está faltando. Ele atende. É o corpo de bombeiro que atende. Morador de rua, quando você pede auxílio para doença, é o bombeiro. É isso mesmo. Isso acontece. Mas eu ouvi um companheiro que trabalha na rua, que é o Arthur, né? Ele dizer que já cansou de chamar e eles disseram que para morador de rua eles não iam. Isso é novidade. Eles falaram. Pois é, eu falei, eu nunca ouvi dizer isso, mas ele falou, Vera, e como uma vez, há muitos anos atrás, eu tinha um trabalhador da loja do lado onde eu trabalhava, e ele bebia muito. E ele um dia estava parado no Largo do Tanque, passando muito mal, dormiu lá, caiu no chão, né, de noite, bêbado. Aí foram falar, ninguém se manifestou para ir lá. Aí eu pedi um cara para olhar a loja, que eu ia correndo lá. Cheguei lá, ninguém encostava nele. Primeiro que ele estava todo vomitado. Entendeu? Eu botei ele sentado, que ele podia sufocar. Aí chamei a ambulância, não, SAMU que chama, né? Sei lá. Aquele negócio. Aí veio o cara, a mulher era uma médica, ela falou que não ia botar ele dentro da ambulância. Aí eu falei que ele não estava bêbado, o cheiro estava bravo. Mas eu falei, não, ele não está bêbado, ele está passando mal, gente. Ele acho que infartou alguma coisa, está vomitando, não sei o quê. Eles levaram. E graças a Deus conseguiram ajudar ele, mas ele faleceu, né? Ele faleceu. Só que eles não queriam levar, botar na ambulância. Foi uma confusão, tá? Para botar na ambulância. E ele não era nem morador de rua, ele tinha moradia. Só que ele tinha bebido, estava bêbado e vomitou. O que acontece... E ela falou que não socorreria, porque ele estava bêbado. Os fundos do meu apartamento dá para a rodoviária. Hoje mesmo o bombeiro veio recolher alguém ali. Ele não tira de dentro de casa. Dentro de casa ele não atende. Ele só tira na rua. Isso eu estou falando que vem dentro de casa. O SAMU vem dentro que a gente... de ajudar o outro, entendeu? Mas o que acontece algumas vezes, né? Isso vai de lugar para lugar, né? A gente sabe disso, né? Então, dependendo da situação, dependendo do lugar, dependendo do problema, eles poderão atender ou não. A gente não sabe que regras que tem, né, dentro da instituição, alguma coisa assim. Eu me lembro que há muitos anos, isso é só para a gente terminar, tinha a gente que mora lá em Jacarepaguá, não sei se você lembra, Ana, um morador de rua, que ele andava com um saco plástico enrolado na perna. Ele vivia, a perna dele era inchadona, e ele vivia, e vira e mexe ele tinha problema. Eu me lembro que uma vez alguém até comentou, acho que foi até no CO, alguma coisa assim, os bombeiros vieram e não levaram eles porque tinha
que ser outra pessoa, porque eles tinham, ele poderia contaminar a ambulância. Olha só, né? Ainda tem mais isso, né? Se agir certo ou errado, lógico, né? Ninguém pode negar assistência a ninguém, mas a gente não sabe como que é todo, vamos dizer, o protocolo que é necessário, que é feito, né, nesses casos, né? Cada caso a gente sabe que é um caso mesmo, tá? Eu falei isso, só um instantinho, eu falei isso porque aqui ela coloca nesse prisma os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Então, é dedicação ao trabalho, né? Dedicação Então, que você faz. Isso aí. Isso tem a ver também, o seguinte, é individual, por isso que é individual. Você vai chamar, você não é responsável se o cara não respondeu. O seu trabalho você está fazendo de coração. Agora, se a outra pessoa não respondeu, aí o que fazer, né? Você não é responsável pelo arbítrio alheio, só pelo seu. Então, o bônus hora é isso, é uma recompensa, né? Um bônus, Gente, vamos lembrar que bônus horas é uma avaliação no mundo da erraticidade, hein? Exatamente. Não tem nada a ver com o que você faz aqui na Terra. Exatamente, é da O que erraticidade. sobra lá na sua ficha lhe dá a possibilidade de ter uma assistência maior da colônia de onde você saiu. Exatamente, é isso aí que acontece. Mas aqui, o que você fizer não te dá bônus horas. Não. É só a erraticidade. Não, te dá crédito também. Te dá crédito também. Porque não é assim que eles dizem que você tem que tirar os seus... acertar suas arestas enquanto encarnados? Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bônus horas é uma moeda, vamos dizer assim, que é do trabalho executado na erraticidade, sim, não no físico. Sim. Mas você aqui pode também nós temos... aqui, mas se você chegar lá e ficar na ociosidade, você não vai ter nenhum. A pior coisa que tem é a ociosidade na espiritualidade. Você fica... não dá para ser... Não pode ser funcionário público na espiritualidade. Tem que ter trabalho. Não pode. Bem, é isso aí, gente. Foi um assunto bem palpitante mesmo, e aquilo que eu falei para você, né, Tereza? A gente pensa assim que é um capítulo que só leu. Olha só como ele foi amplo, né? E com toda certeza sempre fica mais alguma coisa, né? Então, aquilo que, como a Célia está falando, esse bônus horas é para lá, ponto. Evidentemente que eu já trabalhando, fazendo a minha parte aqui em alguma coisa, pelo menos eu já vou chegando lá, do lado de lá, um pouquinho melhor. Mas posso também fazer aqui e chegar do outro lado e falar assim, olha, eu trabalhei muito no Rio, eu trabalhei muito na Terra, então eu quero descansar. Tá, meu irmão, vai descansar. E tem gente que fica descansando lá 800 anos, né? Quer dizer, e isso a gente é muito bom a gente conversar, por isso que o estudo em grupo eu gosto, porque cada um dá uma ideia e fala e abre, e aí a gente vai ampliando mais ainda o nosso conhecimento em relação a isso daí. Mas estamos no nosso horário, tá? Mas só um adendozinho. Mas eu acho também que quando você desenvolve um entendimento encarnado, você não vai esquecer desse entendimento. Você vai chegar do outro lado com esse entendimento. Então, você vai dar o passo dali para frente, desencarnado. Pode ser, vê só, pode ser. Pode ser, porque muitas pessoas podem fazer o bem aqui com interesse. Depende também da religião que você está seguindo. Se você for testemunho de Jeová, tu vai dormir até que o Criador sinta saudade de você. Mas está escrito, até que o Criador sinta falta da criatura. Mas aqui, isso vai dormir. Mas presta atenção, isso é entendimento? Isso não é entendimento, isso é desentendimento. Da religião dele é entendimento. Aquilo que eu falei, você tem pessoas que querem fazer para ter uma estátua, uma instituição. Mas não foi isso que a Tereza falou. Ela falou, quando você
adquire o entendimento, isso Não prossegue, isso continua. Ela não está falando de interesse. Quando você faz por interesse e deu certo, você vai para lá fazer. Não falou isso. Falou em adquirir o entendimento. Que eu acho que nós todos já adquirimos esse entendimento. Daí, colocar em prática é outra história. Mas todos nós temos A esse gente entendimento. pode ter né? adquirido o entendimento aqui, mas só que quando estamos em espírito é outra coisa. Livre o da entendimento matéria é aumenta. outra coisa. Aumenta. Não, mas aumenta, Calma, gente. sim, mas veja Vai só. potencializar. Graças a Deus. Quando eu vi a Rosângela no plano espiritual, chegar lá, vejo a Rosângela, que ela vai antes de mim, né? Aí, eu chego a Rosângela. Rosângela, eu estou no caminho certo. Encontrei a Rosângela. Mas olha, Pior é encontrar outras pessoas. Minha amiga, vamos passear de aérobus. Aeróbus. eu vi todo mundo que está aqui no grupo. Cada noite vai. Você não é dessas. Bem, vamos Você então. já tem o entendimento. Vamos então terminar. Eu vou pedir. Faz você mesmo, Tereza, a prece de agradecimento, tá? Hoje foi bastante também, né? Eu acho que Percebeu o estudo. Fala, Alberto. Percebeu que sobrou um tempinho, às vezes a gente faz a coisa muito corrida, assim, com muita. Sobra muito tempo. Como Tereza terminou, disse: olha, agora eu já terminei essa parte, abriu um espaço para discussão, e de repente a gente fixa, porque tudo isso que a gente trocou, cada um foi absorvendo e fixando o aprendizado. É bom. Então, ter um espaçozinho também para esse tipo de discussão é bom. Com certeza. Com certeza. Juro que eu vou Só uma coisinha. Será que nós vamos ter condição de trabalhar em algum desses ministérios? Ou vamos fazer parte da equipe de limpeza? Certamente. Nem que seja ficar lá embaixo catando, lá embaixo nas caverneiras, vai trabalhar. Debaixo da árvore lá daquela avenida de nosso lar, catando coquinho. Tereza, às vezes depende. Tem estudos, como você desenvolveu, que era mais assim, produtivo, tu ia até o fim mesmo do tempo, com a slide. Então, cada um que vai apresentar é que percebe a coisa, né? Tem o feeling de dizer, não, é assim o assado. Que os outros estudos teu foi maravilhoso. Você foi até o fim e a gente fez a análise final. Hoje, por coincidência, teve tempo de abrir aqui e tal. Então, cada momento é um momento, mas foi válido. Mas também, se você quiser ir até o fim, os seus slides são maravilhosos. Vai em frente. Tem que essa mania de professor, rapaz, tem que parar de falar tanto. Bom, Senhor Jesus, mestre amado, obrigada, Senhor. Obrigada por hoje, obrigada por essa oportunidade maravilhosa de convívio fraterno, de crescimento, de trabalho, porque a cada momento que a gente troca, sedimentamos o nosso conhecimento, aumentamos o nosso foco de visão e podemos, com isso, ter mais sensibilidade para lidar com as pessoas que estão à nossa volta. Ninguém que está em volta de nós está por acaso. Todos nós precisamos um dos outros. Esse feedback é constante, tanto na materialidade quanto na espiritualidade. Somos seres criados para o progresso. Que a graça de Deus esteja sempre conosco e que hoje, nesse momento conturbado que estamos passando, possamos ser e transmitir um pouco de energia criadora, um pouco de força, um pouco de luz para aqueles irmãos que estão desatentos ainda, perturbados ainda, em momentos confusos, que possam receber essa nossa energia positiva, essa nossa energia de amor,
e essa nossa esperança num futuro melhor. Sabemos que Ele está ao nosso alcance, basta a nossa vontade. Que a paz esteja conosco, agora e sempre, Senhor. Graças a Deus. Isso aí. Aqui.